A mim coube falar sobre o Celso Furtado, e nós tivemos, eu e os mais velhos, tiveram a oportunidade de conviver com ele, né? E ele era um brasileiro que nos faz falta, muito, porque antes de ser um intelectual, o Celso Furtado era um homem público, um servidor público. Você sabe que ele foi responsável pela criação da SUDENE, que ele foi ministro do Planejamento no governo João Goulart, né? Fez o plano trienal, que naquela ocasião contemplava as reformas, né, que o Brasil precisava fazer, reforma urbana, reforma financeira, né, com uma visão. O Celso tinha eu conversava muito com ele tinha um problema com o Keynes, né? Mas muita gente tinha, tá? E compreender o Keynes da sua mais generoso e inteligente como ele era, ele aceitava as observações, etc. Mas, digamos, ele tinha uma formação muito mais histórico-estrutural. Aliás, a grande virtude do Celso Furtado é essa concepção do desenvolvimento como um fenômeno que procura entender o que o professor João Manuel, vou aqui roubar a ideia dele, que ele escrevia no prefácio do livro do Celso, A Formação Econômica do Brasil, a dinâmica das estruturas, né? O que significa a dinâmica das estruturas? Ele, com grande anterioridade, aliás, a partir do Prebisch, né? O nosso fundador da CEPAL, a partir do Prebisch, que ele dizia que tinha uma visão estrutural sincrônica, e ele se imaginou desenvolvendo essa ideia do Prebisch do centro-periferia de uma forma diacrônica. Ele dizia que o Prebisch olhava sincronicamente os vários momentos da relação centro-periferia, né? E que ele colocou isso numa perspectiva diacrônica, ou seja, histórica, né? E ele fez isso magnificamente bem na formação econômica do Brasil, né? Porque ele vai mostrando como as configurações da economia mundial vão se transformando e vão mudando o papel dos envolvidos. Então ele olhava da totalidade para a singularidade, né? Eu até brinquei uma vez com ele, conversando na Casa da Conceição, de que ele era um tanto hegeliano, né? Ele olhava a totalidade para desvendar o fenômeno singular, né? Aliás, isso é uma capacidade, uma forma de ver que frequentemente os economistas, eu diria que perderam na sua quase totalidade ao se engalfinhar com modelos formais. Eu não estou falando contra o formalismo, né? Até porque eu tenho uma boa formação matemática, né? De o Bertrand Russell, o Gödel, etc. Então eu me considero informado, não diria que eu sou informado sobre isso, mas essa abordagem histórico-estrutural, né, que o Celso Furtado desenvolveu a partir do Prebisch, a partir do estudo de 49. Né? O estudo de 49 é uma, digamos, uma ruptura, né, que nasce no Prebisch por conta da crise atravessada pelos países periféricos depois de período de 29, 30, etc. Né? Vocês sabem que o Getúlio recebeu o Prebisch. Sabia? Já vi no
Você sabe, né? Muito junto com quem? O Celso Furtado e o Roberto Campos. Você vê que os liberais daquele tempo eram mais ilustrados do que os que a gente, aqueles com os quais a gente convive hoje, né? Roberto Campos tinha uma visão, teve em Bretton Woods, Roberto Campos teve em Bretton Woods, você sabia, né? Não? Teve em Bretton Woods, ele era secretário da Embaixada Brasileira e estava fazendo o mestrado dele com Gottfried Habermas. Então, ali a gente precisa entender que, nesse momento, você forma, né, um certo consenso em relação ao consenso partilhado, inclusive por gente que não se considerava dessa corrente, partilhado pelos intelectuais, pelos brasileiros, pela burocracia pública, etc. Né? Eu vou até ler uma coisa aqui da Fantasia Organizada. Vocês já leram a Fantasia Organizada? Não precisa dizer que leram se vocês não leram, não tem problema nenhum. Isso vocês vão ler. A Fantasia Organizada, eu abri aqui nas páginas do livro, porque ele é uma história da construção do que mais tarde viria a se chamar, né, o desenvolvimentismo. Acho o nome um pouco pobre para designar o que é, né? Mas aqui você tem na Fantasia Organizada é uma espécie de livro de memórias. Ele recupera a trajetória dessa corrente que mais tarde ia se instaurar no Brasil, né? Na busca do que ele diz assim, da ruptura com o existente, né? Tem uma conversa dele, eu não vou dar uma aula acadêmica, porque eu não tenho mais paciência para isso, então há uma conversa dele com o professor Eugênio Boudin. Eugênio Boudin era um engenheiro ultraconservador, que passou a se dedicar à economia, escreveu um livro de elementos de economia monetária, que é um livro wixeliano, né? Não é tão ruim, porque, em geral, os livros dos conservadores não sabiam explicar direito o que é o dinheiro. Aliás, isso está na origem da economia clássica, né? Mas o Wixel era um economista sueco, Knut Wixel, que é pai da escola austríaca. Coitado, ele não pensou que tivesse essa descendência tão terrível, mas ele escreveu um livro sobre economia, né? Escreveu outro chamado Interest and Prices, em que ele procurou explicar as relações do dinheiro com a economia real. E o Boudin, né, pegou isso. O que ele dizia? Olha, infelizmente, dizia o Wixel, né, então, infelizmente nós vamos ter que considerar esse negócio do dinheiro, né? Porque vem lá desde do Nassau Sênior, nos pós-ricardianos, a ideia de que a poupança financiava o investimento. Não é isso? Né? Primeiro você poupava, depois você investia. Só que o Wixel olhou, mas há um problema aqui, né? Há um negócio chamado banco. E o banco tem a capacidade de financiar na frente, né? Então ele precisava explicar como é que o banco, tendo essa capacidade, teria que se comportar para não romper esse equilíbrio, né? Aliás, não preciso dizer para vocês que a ideia de equilíbrio, naturalidade e cálculo individual conformam toda a base da economia antiga e contemporânea, né? São equilíbrio, o cálculo individual, racional e a naturalidade do sistema econômico. Naturalidade. O que quer dizer naturalidade?
que isso corresponde a leis naturais. Isso vem desde o Adam Smith, passa pelo Ricardo, vem para o Bertrand, para os pós-ricardianos, etc. Mas eu quero dizer o seguinte, é que o Eugênio Boudin, a partir desse paradigma, ele sustentava que o Brasil não poderia ser um país industrializado. Eu posso dizer para vocês o que ele disse para o Celso Furtado, numa reunião privada? Eu vou dizer, é uma coisa terrível, talvez encontre hoje representantes piores do que eu usei. Quer dizer que não pode porque é um país de mestiços. Certo? E, portanto, não poderia arcar com esse projeto de industrializar o país, porque a indústria era uma coisa de gente que tinha conhecimento, que sabia inovar, etc, etc. Isso aqui é um país de mestiços, devia produzir mesmo café. Vocês estão me olhando espantados, mas é verdade. Se vocês pegarem o debate do Boudin com o Roberto Simons, o famoso debate Simons e Boudin, vocês sabem que ocorreu esse debate, não sabem? Se vocês prestarem atenção no que o Boudin estava dizendo, né, vocês vão se dar conta de que ele está dizendo isso de outra maneira. Ele não podia dizer, porque o debate era público, né? Ele não ia dizer assim diretamente, mas ele pensava exatamente assim. Aliás, digamos que uma boa parte do establishment brasileiro não mudou de opinião. Não é? Agora eu vou ler o que ele diz, eu fiz essa introito só para ler o que ele diz do Boudin, né? Ele diz, desculpem, diz que o Boudin diz o seguinte, o Brasil não era apenas um país condenado a viver na agricultura, diz o Celso a respeito do Boudin. Era um país também de solos pobres. A terra era pobre. Ele comparava com o Pampa argentino, que era naturalmente fértil. Né? De fato, se você olhar, desculpa eu vou falar isso, as terras do Rio de Janeiro eram tão pobres que não aguentaram o café foi embora. Né? Passou por aqui, foi para Ribeirão Preto, etc. Mas ele achava que era um fenômeno natural. O Brasil estava naturalmente indisposto com o projeto de industrialização. Então o Celso está fazendo isso que eu acho que é importante. O Celso diz o seguinte, o professor Boudin me disse um dia em tom de reprimenda, você apela demasiadamente para a imaginação em suas análises. Devia ter sido romancista e não economista. Certo? Então o Celso diz o seguinte, que faz parte da formação dele. Eu estou acentuando aquilo que eu acho que é importante. Né? Se eu fizer um vol do azul por todas as obras dele, como a Dialética do Desenvolvimento, por exemplo, eu não gosto, mas isso é um problema pessoal, não vou ficar falando isso. Vou falar do que é crucial, essencialmente. Então, ele diz o seguinte, olha só, que sujeito interessante, que isso é 1949, hein? No momento em que ele está divulgando o estudo do Prebisch. Ele diz o seguinte, ao invés de reduzir a realidade a um modelo, esforcei-me em adotar um enfoque histórico, abarcando o que cabia e o que não cabia no marco explicativo do economista. Ele não se considerava um economista tucur, ele se considerava um servidor público, um homem interessado nos problemas brasileiros. Né? Então, a visão de Prebisch era essencialmente sincrônica, como eu disse para vocês. Assinalava uma descontinuidade estrutural no sistema capitalista, geradora de dinâmicas distintas nos segmentos central e periférico. Quando comparava o comportamento do sistema da época, em que o centro principal era a Grã-Bretanha, com o da época em que o centro passou a ser dos Estados Unidos, ele se limitava a fazer a interface de dois cortes sincrônicos. Essa observação é muito importante, porque o Celso, o que ele desenvolveu foi, na verdade, a dinâmica histórica com mudanças nas posições dos elementos que faziam parte desse sistema global.
Né? O pessoal hoje faz a globalização, mas o fato é que nesse momento o fenômeno do subdesenvolvimento é estudado como um fenômeno decorrente do movimento das estruturas globais. Primeiro, a hegemonia inglesa, depois a crise da hegemonia inglesa nos anos 20, 30 e o papel crescente dos Estados Unidos. Né? Então, ele diz, interessava-me captar o desenrolar dos acontecimentos. Eu acho que todas essas palavras são importantes. Né? No tempo, o encadeamento dos fatores que perpetuavam o atraso clamoroso da economia brasileira. E ele, né? E o atraso era realmente clamoroso, né? Social e econômico do Brasil. Né? A gente não pode exagerar nas tintas em relação ao atraso. Né? O atraso era assustador. No entanto, ele estava vendo, ele foi capaz de ver isso porque ele estava vendo um momento de ruptura com esse atraso. Certo? Que foi feito, começa lá nos anos 30, sobretudo em 37, com, vocês me perdoem, mas tem que observar, né? Com o Estado Novo e com as políticas. Se vocês lerem, eu tive a oportunidade, ganhei de um amigo que é funcionário do Banco do Brasil. Ele está rindo aqui porque acabou na mão dele. Né? Os relatórios do Banco do Brasil de 30 a 39. É uma coisa de uma lucidez, de uma clareza, de uma intencionalidade, né? Do ponto de vista da ruptura com os fazendão atrasado e a tentativa de encaminhar o país na senda da globalização, da industrialização, que, na verdade, serve o que o Celso pensa, tanto na formação econômica do Brasil, né, cujo prefácio eu fiz, eu não sei se vocês receberam, eu distribuí para vocês, receberam. Eu não vou repetir aqui porque eu escrevi no prefácio. Mas a formação econômica do Brasil já é uma visão que está marcada por essa perspectiva. Certo? Ele vai da colônia para o início do século XIX, do capitalismo, a coisa do assalariamento ele passa, no fim da escravidão, ele passa aí para os anos 20 e 30 e vai em frente. Né? Ele é uma construção em que se espraia essa dinâmica histórica. Né? Eu acho que isso é importantíssimo, porque nós aqui na Unicamp, né, nós começamos a desenvolver aqui o debate sobre o Brasil a partir dessa perspectiva da CEPAL e do Celso Furtado. Ele foi importantíssimo, né, assim como foram outros, mas o fato é que o que ele está dizendo, né, sobretudo, é que é impossível você entender, né, digamos, por isso chama formação econômica do Brasil. Né? Porque é impossível você entender uma formação econômica e social sem você ter uma ideia sobre a gênese, desenvolvimento e desfecho. Né? Se vocês olharem depois os outros livros que ele escreveu, como a teoria do subdesenvolvimento, desenvolvimento e subdesenvolvimento, né? Análise do modelo brasileiro, vocês vão ver que ele está permanentemente na busca de prosseguir nessa empreitada. Né? Tem uma linha de continuidade. Tem alguns livros que são melhores, outros são piores, isso é normal. Né? Por exemplo, eu acho a dialética do desenvolvimento tem problemas, né? Isso é outra coisa, eu dizia para ele. Não é porque eu dizia, porque eu me dava muito bem com ele, né? E ele gostava muito da gente, mas eu tenho divergências. Agora, ele, na verdade, construiu um paradigma de análise histórico e dinâmica da economia capitalista, né? Que é considerado
uma inovação, né? Que infelizmente eu vejo hoje as discussões sobre a globalização, né? No outro livro que ele escreveu mais recentemente, né? Ele tem um capítulo sobre a globalização, que é, na verdade, muito interessante, porque ele desdobra a partir da primeira globalização, que é o final do século XIX. Parece que houve uma globalização ali, né? Muito peculiar, né? E essa globalização, na verdade, deu origem a uma redefinição estrutural da economia global, né? Não sei se vocês estudam isso aqui, mas final do século XIX foi o sinal da emergência da Alemanha e dos Estados Unidos, né? Como rivais, muito parecidos, como rivais que destronaram a Inglaterra, mas que nasce, isso é que é interessante, né? Que nasce das relações. Quais eram as relações? As relações eram entre uma economia pioneira industrialmente e as economias retardatárias da Europa, mas o estilo de articulação proposto pela economia dominante favoreceu a industrialização dos rivais, né? É o que ele vai mostrando durante toda a obra dele, essas interrupções e essas mudanças, né? Que a economia, o macroeconomista, por exemplo, é incapaz de apanhar, não vai perceber, né? Então, quando ele analisa, por exemplo, a questão dos termos de intercâmbio, o que são os termos de intercâmbio? É o fenômeno da diferença entre a produtividade nos países centrais e a dependência aqui, o papel da demanda externa na formação da renda. Aliás, a formação econômica do Brasil está prenhe disso, né? E ele tem uma abordagem muito interessante entre essa mudança estrutural, o fim da escravidão, o assalariamento, porque aí o processo de formação da renda muda, né? Eu me lembro aqui de um debate que nós tivemos aqui tinha umas correntes, uma corrente que achava que a escravidão era compatível com o desenvolvimento industrial. Não sei se se lembra disso, lembra? Não vou falar o nome, não interessa. Mas é porque, na verdade, ao contrário do Celso, ele entendeu bem o que era a Revolução Industrial como mudança nas relações sociais. Certo? O que é a mudança na relação social? É o assalariamento. Você tem que pagar uma renda monetária para o trabalhador. Certo? E o trabalhador se transforma num demandante dos seus produtos. Uma coisa elementar, né? Porque a Revolução Industrial, né, ela muda completamente a dinâmica dessa economia. E muda também aqui, que a despeito de nós sermos primários exportadores, eu estava conversando com o João Manuel hoje de manhã sobre isso. Isso é uma coisa que nós devemos também ao Wilson Cano, né, que eu faço minha homenagem aqui. A ideia do complexo cafeeiro. Estava conversando com ele que há, às vezes, uma subestimação do papel do complexo cafeeiro na criação de condições, que o Celso analisa bem, condições para a emergência da indústria. Porque o complexo cafeeiro ele tinha capacidade de gerar uma certa divisão do trabalho, não é? O sistema financeiro, por exemplo, incumbido de financiar o café,
sistema comercial, a construção das ferrovias, né? É que vocês são muito jovens. Vocês não têm muita clareza, eu imagino, não são obrigados a ter, sobre o papel dos cafeicultores paulistas, com todas as restrições que a gente possa ter a eles, na construção do sistema de transporte em São Paulo, né? Que era um sistema ferroviário, infelizmente, destruído posteriormente, é um sistema ferroviário muito importante. E isso deu os primeiríssimos passos, num setor incipiente de bens de capital aqui. Né? Por exemplo, seu Barbarella, tinha uma empresa, o pai dele, italiano, veio para cá e fez uma empresa que fazia equipamentos para reparos nas ferrovias. E quem conheceu bem, eu vivi isso, viajava sempre para o interior de trem, você tinha enormes centrais de reparações, né, que demandavam componentes, às vezes peças, da indústria incipiente brasileira. Certo? Então, a ferrovia teve uma importância grande na diversificação da economia cafeeira, né? Assim como o comércio também teve, né? As casas como se chamavam, as casas de comercialização do café, os bancos, as ferrovias, por exemplo, né? Nesse complexo cafeiro você tem o surgimento de uma indústria leve, né? Ou seja, o Matarazzo produzia banha, depois passou a produzir tecidos, vela, sabão, né? Indústria que a Ariana chamou da industrialização restringida, né? Era aquela indústria que estava ligada à expansão do sistema cafeiro, né? Pois bem, o Celso Furtado, ele percebe bem, muito bem, como isso ocorre e como, na verdade, isso se transforma mais tarde, né? Porque ele percebeu também, né, como o professor João Manuel percebeu, que o crucial para você montar uma industrialização capitalista é você montar o seu setor de bens de capital. E isso foi feito... Quando foi que a CSN foi negociada? 44. Né? Aí a industrialização brasileira deu um salto e o Celso Furtado, você vai lá e registra isso corretamente. Porque aí é uma mudança fundamental. Né? Aí em cima disso, a industrialização pôde prosseguir e o Juscelino pôde fazer o que fez. O Brasil teve a maior concentração de empresas produtoras de equipamentos pesados para energia elétrica, por exemplo, do mundo, mais do que os Estados Unidos. Hoje não tem mais, mas tivemos já isso. Isso é só para ilustrar a conversa. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que é imprescindível, né, na observação do desenvolvimento da economia brasileira, ter claro que você está lidando com o quê? Com a dinâmica das estruturas. E a dinâmica das estruturas nem sempre, aliás, nunca é linear. Eu vou usar uma palavra aqui, vocês me perdoem usar, ela costuma ser contraditória. Né? E ele tinha muito claro que ele precisava usar a imaginação, como ele disse, porque ele se confessou uma vez um positivista. Eu escrevi aqui um orelho do livro dele, em que ele diz: eu sou positivista, não essa caricatura que circula hoje em dia, mas a ideia de que o homem tem meios para transformar o mundo, construir um mundo melhor, e que esses meios estão ordenados pela ciência, decorrem do avanço formidável do conhecimento científico. Olha só como ele era um positivista autêntico, legítimo. Né? Quando descobri a ideia de planejamento social, fiquei maravilhado e disse:
aqui está o caminho. Temos que sair por aqui. Você sabia dessa entrevista? Não, para quem ele deu para mim. Assim. Para aplicar a inteligência, para ordenar a cidade, tem que ter um plano. Então me pus a estudar o planejamento. É? Olha só o que ele fala. Né? Se ele, na verdade, se demorasse apenas na dinâmica das estruturas, ele podia argumentar. Não há o que fazer. Temos que esperar que essa totalidade se desenvolva. Não. Mas ele olhava isso como uma oportunidade da ação humana. Ele não era positivista. Ele achava que era, mas não era. Ele era muito mais um marxista sem saber. Né? Porque a ação humana, né? O marxismo ainda do tempo dele, ele era um pouco, digamos assim, marxismo positivista, né? Que era. Então, achava que você tinha determinismos, não é uma coisa mais, desculpa eu falar disso, uma coisa mais injusta, mais iníqua como Marx do que dizer que ele era determinista. A história dele está cheia de incertezas, está cheia de momentos em que a ação humana que tem que resolver. Então é isso que pensa o Celso Furtado, pensava o Celso Furtado no conjunto da sua obra. Né? Sempre, por exemplo, naquele livro que ele publicou, esse aqui, vou dizer para vocês, vários, né? No Brasil Pós-Milagre, que é um livro muito interessante, e o melhor deles, que é Criatividade e Dependência na Civilização Industrial. Esse livro é muito interessante, Criatividade e Dependência. Esse Brasil Pós-Milagre também merece uma leitura cuidadosa, né? E o livro dele sobre a cultura. Porque o Celso foi ministro da Cultura do governo de Sarney, vocês sabiam, né? Sabiam. E, na verdade, ele convivia muito com a gente, então, e ele começou a dar uma importância cada vez maior à cultura, né? A cultura não é no sentido, digamos, elitista da palavra. A cultura no sentido da disseminação, do debate entre as pessoas para que elas se acostumassem. Ele passou a perceber que o desenvolvimento em si mesmo não conduzia necessariamente a uma mudança cultural. Não necessariamente. Aliás, eu não preciso dizer para vocês que nem gostaria de falar, mas vou ter que falar, que nós hoje estamos observando esse fenômeno, né, da regressão cultural. Então vocês vão perceber, não estou dizendo que é um fenômeno que atinge todos os brasileiros, mas uma boa parte deles. Né? E esses fenômenos acontecem. E ele tinha muito claro que é importante você ter projetos culturais muito envolventes para a população como um todo, que ele via isso como uma dimensão da democratização. Não é? Como dizia o Adorno, não há liberdade sem compreensão. Vocês sabem o que é o Adorno, né? Sabem? Ele dizia, não há, na dialética do esclarecimento, ele dizia, não há liberdade sem compreensão. Ou seja, a compreensão é aquela que o homem desenvolve para, na verdade, poder se mover no seu espaço de sociabilidade, né? No espaço social. Ele precisa ter compreensão, perceber em onde ele está enfiado. Né? Ele se preocupava muito com isso. Muito. Eu me lembro uma vez que nós tivemos uma conversa na casa do Dr. Ulisses Guimarães, o Romano pode ir, né? A quem nós servimos modestamente, nos anos 70 e 80, até ele morrer, e ele estava
fazendo uma digressão sobre isso, sobre a importância da cultura, não no sentido, vou repetir, no sentido, digamos, elitista, dos cultos versus os incultos. Não era isso. Da cultura como, na verdade, você entregar ao outro uma capacidade de se questionar, de reconhecer o que isso é fundamental para a sociedade onde a gente vive. Reconhecer o outro como um interlocutor. Vale disso que de vez em quando se interrompe aqui. E há muita preocupação dele, né? Ele falou uma vez para mim, olha, estou preocupado com o plano cruzado. Ele me falou. Aí nós sentamos, ele também não era assim ele não era de dar lições, ele era de conversar. Estou preocupado porque eu vejo que, na verdade, houve uma mobilização excessiva, assim, meio apaixonada. Lembra disso? E ele tinha razão, quer dizer, essas coisas, esses repentes que dão na sociedade de massas, né? E ele tinha uma formação, ele lia Anatole France, lia os franceses, os romancistas, e o Boudin tinha razão, ele seria um bom romancista, que ele escrevia bem, né? Mas ele disse que ele não ia abandonar o uso da imaginação, não, para poder pensar a situação dos países periféricos vis-à-vis dos demais. Eu vou encerrar aqui, estou aberto a questões, acho que eu já falei demais, né? Ou não? Não? Falei de menos? De menos? Não. Mas eu já falei tudo que eu queria falar, tá bom?